Agora sim. Uma boa noite, um feliz sábado para você. Olha só, você veio mais uma vez, né? E você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente começou o nosso congresso jovem ontem, foi o nosso primeiro dia. Nosso congresso se chama O Exclusivista, como você pode ver aí. E ontem a gente falou sobre o capítulo 1 do livro de Jonas. Mas deixa eu me apresentar para quem está vindo pela primeira vez. Tem muita gente que ontem não pôde estar aqui. Meu nome é Guilherme Manhães. É até engraçado, gente, que o Vitor, né? Ele foi falar, ele falou assim, abençoe o Guilherme. Depois ele falou e botou o pastor Guilherme. A gente é muito amigo, então é até estranho ouvir o Vitor me chamar assim. Mas eu estou estudando teologia, eu me formo agora no final do ano. E Deus tem graças a Deus, abençoado muito meu ministério. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu disse, ontem a gente estudou o capítulo 1 de Jonas e a gente falou sobre o chamado de Jonas para ir a Nínive, clamar contra ela, contra o mal. Porém, a gente viu que Jonas ele fazia completamente o contrário o que Deus havia lhe ordenado. A gente viu que Deus pediu para que Jonas fosse e ele vai ao sentido contrário, ele não dialoga com Deus, ele sequer clama ao seu Deus no meio da tempestade, e os marinheiros do barco lá é quem clama a Deus e pede a salvação. E então Jonas é jogado no mar e é engolido pelo grande peixe. Foi aí que a gente parou. Se você quiser depois ver com detalhes o que a gente falou ontem, você pode ir no YouTube da Igreja de Guadalupe e assistir o sermão de ontem. Mas deixa eu também dar o meu oi para o pessoal de casa que está aqui nos assistindo pelo YouTube. Provavelmente minha mãe deve estar lá me assistindo, ela não perde um, sabia, gente? Então, um abraço para você aí de casa que está nos assistindo, que Deus também te abençoe. Eu queria começar conversando com vocês, perguntando, qual foi o lugar mais inusitado que você já esteve? Para pensar aí. Talvez tem gente aí que já foi em muito lugar. Pensa aí, qual foi o lugar mais inusitado? Aquele lugar que você fala assim, cara, dificilmente alguém já veio aqui, né? Ou não é um lugar comum onde as pessoas que à nossa volta acostumam ir. Já pensou em um lugar assim que você fala, não, isso aqui... Vitor, você sabe de algum lugar assim inusitado que você já foi? Qual foi o lugar mais inusitado que você já foi? Aonde? Muitos lugares ali meio estranhos que a gente vai na comportagem, né? Não vou falar o local, vai que tem alguém lá, alguém nos assistindo desta localidade, mas durante a vida a gente vai em muitos lugares. E dentro dessa caminhada, às vezes a gente vai em alguns lugares que são inusitados. Eu acredito que o lugar mais inusitado que eu já fui no estado assim, é bom, foi um lugar bom, mas eu tive a oportunidade de ir no Mar Morto. E, gente, o lugar lá boia mesmo, sabe? O Mar Morto, você chega lá, você começa a andar e a água vai te levantando, quando você vê, você fica boiando ali. Aí tirei aquela fotozinha com o jornal, assim, lendo o jornal, boiando na água. Foi um lugar bem legal e inusitado. Não é um lugar que as pessoas costumam ir. Eu tive essa oportunidade. Mas eu lembro de uma história, um acontecimento, se não me engano, aconteceu em 2013, vocês devem se recordar, de uns mineiros que estavam no Chile e que ficaram presos embaixo da terra por volta de 1 mês, 2 meses, não lembro quanto tempo eles ficaram, mas ficaram uma boa quantidade de tempo presos embaixo da terra, e aí... e acabando a comida, a água, tudo isso era muito escasso, e eles conseguiram criar ali uma sonda que mandava comida, mas imagina a situação que aqueles mineiros estavam, né? Imagina você ficar preso embaixo da terra por mais de 1 mês, né? Sem ter acesso à comida, à água direito, naquela situação, vou morrer, não vou morrer. Mas depois a história termina com um final feliz, conseguem resgatar. Não sei se foram, não lembro agora, se foram todos salvos com vida, mas todos que estavam ali conseguiram voltar para a superfície. E a história de Jonas, ela também começa no capítulo 2 com um lugar inusitado. Jonas não foi para o Mar Morto, ele não foi para a localidade que o Vitor citou aqui, não vou falar não, mas ele foi para a barriga de um grande peixe. E eu quero ler com você Jonas capítulo 1, e a gente vai começar do último versículo do capítulo 1.
Na Bíblia, quando ela foi escrita, não tinha essa divisão de capítulos e versículos que a gente tem hoje. Essa divisão ela veio na Idade Média, de uma forma de ajudar na localização dos textos. Então, quando o autor escreveu, ele não pensou em fazer, vou escrever até aqui, eu vou deixar como capítulo 1 de Jonas, e aqui em diante eu vou começar o capítulo. Não. O autor ele não pensou. Para o autor é uma história corrida. E é por isso é importante, quando a gente for ler, tentar quebrar essas divisões da nossa mente. Essa divisão, para quem escreveu, ela não existe. E o livro de Jonas, ele começa assim. O último versículo do capítulo 1, para dar início ao capítulo 2, diz assim: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E agora eu vou seguindo, você pode acompanhar comigo do capítulo 2, a gente vai ler o capítulo inteiro. Vai acompanhando aí que eu acelero aqui e você vai junto. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Esse é o capítulo 2 de Jonas. E é interessante porque o capítulo 1 termina dizendo que o Senhor mandou um grande peixe para comer Jonas, para tragar Jonas. E este ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. É interessante que no capítulo 1, você que estava aqui com a gente, que acompanhou, a gente viu que Jonas foi designado com uma missão, que está lá no versículo 2 do capítulo 1, que disse: Jonas, levanta-te, vá até Nínive e clama contra ela. A função de Jonas era clamar contra a cidade de Nínive. Mas a gente já viu que ele não responde ao Senhor, não tem um diálogo naquele momento. Jonas se levanta e vai para um outro lugar. Ele vai para outro lugar completamente diferente. E dentro desse aspecto, a gente agora vê a primeira fala de Jonas se dirigindo a Deus. Jonas, tudo que Deus fala, Jonas simplesmente ele não responde, ele age. Deus fala: Jonas, levanta-te e vai para Nínive. Jonas se levanta e vai para Tarsis, pega o barco em Jope, a gente ficou nessa discussão ontem, mas a gente diz Jope, ele pega o barco para Jope, sentido a Tarsis, e ele não responde, ele não fala ao Senhor, assim, Senhor, não quero ir, ele não responde, ele só vai. Jonas está dormindo, os marinheiros pedem, clama ao teu Deus, e ele não clama a Deus, ele pede para ser jogado no mar. Mas a primeira vez em que Jonas fala ao Senhor, em que Jonas busca iniciar esse diálogo, é quando ele está numa situação completamente adversa para ele. Quando ele está na barriga de um peixe, então Jonas pensa: agora chegou a hora de falar ao Senhor. E o versículo 2 diz que na minha angústia clamei ao Senhor. A função de Jonas era clamar contra Nínive, era clamar em favor de Nínive, dizendo: olha, se converta dos seus maus caminhos. A gente vai ver isso agora, amanhã, na verdade, no capítulo 3. Mas a função de Jonas era lá para levar uma mensagem de juízo e torcer, e ali está incentivando para que os ninivitas se convertam. Jonas estava ali para clamar pelo outro, mas a primeira vez que Jonas clama é para pedir para ele mesmo. Jonas, como profeta, deveria clamar pelo outro, mas a primeira vez em que ele clama e que ele fala com Deus é para pedir para si próprio.
A primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia é em referência a Abraão. E o que Abraão faz quando ele é chamado de profeta? A palavra em hebraico para profeta é Nabim. A primeira vez que essa palavra aparece para Abraão é quando Abraão clama pela cidade de Sodoma. Você lembra daquele episódio? Em que Abraão começa ali e fala: Senhor, se tiver ali 40 justos, 30 justos, 20 justos, então você não destrua a cidade. A palavra profeta aparece a primeira vez para Abraão quando ele clama pelo outro, quando ele intercede pela salvação do outro. Essa é a base, essa é a estrutura do que é ser profeta. É clamar, é interceder pelo outro. E a primeira vez que o profeta Jonas clama é para si próprio. Ele decide ignorar o chamado para clamar por Nínive e só decide clamar por si, porque ele está numa situação desconfortável, ele está na barriga de um peixe. Antes de eu começar a estudar Jonas, assim, talvez numa leitura rápida, eu olhava para a oração de Jonas e falava: que bonito. Jonas o quê? Se arrependeu, né? Jonas se arrependeu, está na barriga do peixe, e agora ele se arrepende, ele ora ao Senhor. Mas eu queria parar para olhar com você a oração de Jonas, e queria mostrar para você que muitas das vezes a oração de Jonas tem muito parecido, tem muita coisa a ver com a nossa oração. E muito, a nossa oração e a oração de Jonas se parecem. Olha só o que Jonas diz: clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançastes. Jonas coloca ali como se ele fosse o passivo da ação. Não sei se tem alguma professora de português ou professor de português aqui, mas Jonas se coloca ali como sujeito passivo. Pois me lançastes no profundo do coração dos mares. Versículo 4. Então eu disse: lançado estou, novamente passivo, lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas está acusando Deus de ter o lançado no mar. Jonas está acusando Deus de ter tirado os olhos de Jonas, de ter o abandonado. Mas se você ler o versículo 12 do capítulo 1, olha o que Jonas fala: respondeu-lhe: tomai-me e lançar-me ao mar. Jonas pede para ser lançado ao mar pelos marinheiros. E ali na oração, Jonas acusa a Deus de ter o lançado no mar, de estar lançado de diante dos olhos de Deus. E aí, olha aqui para mim. Quantas vezes nós tomamos escolhas erradas, nós fazemos escolhas erradas e costumeiramente queremos colocar a culpa em Deus. Nós fazemos as nossas escolhas e quando chega a hora de arcar com as consequências, a gente olha e costuma dizer: mas o Senhor me abandonou. Aonde está Deus nesse momento? Enquanto nós percebemos, através da história de Jonas, que não é Deus que se afasta de nós, que não foi Deus que jogou, que lançou Jonas no mar, não foi Deus que tirou os olhos de Jonas, mas Jonas escolheu se afastar da presença de Deus, para fazer o que era da sua vontade. E querido amigo, enquanto eu e você continuarmos querendo controlar a nossa vida, né, mas se não deixa o timão controlar, meu barquinho vai o quê? Vai afundar. Enquanto eu quiser manter a direção do meu barco e não deixar Deus controlar por completo a minha vida, nós vamos sempre começar a viver situações como a de Jonas, aonde nós vamos querer achar um culpado. Assim como o homem e a mulher no Éden procurou um culpar o outro, nós temos a mesma tendência de procurar alguém, um culpado para as nossas más escolhas. E quando nós não temos ninguém ao nosso redor para culpar, nós acabamos culpando Deus. Mas entenda, Deus, querido amigo, Ele não desiste nem de mim nem de você. E por mais que você possa culpar Ele, colocar a culpa nele, Ele vai estar sempre disposto a te estender a mão. Por isso a oração de Jonas fala que ele clamou e o Senhor respondeu. Mas tem muita coisa interessante nessa oração, porque Jonas, ele claramente está ali numa oração totalmente arrogante. Jonas, a oração dele é arrogante, porque ele não reconhece ainda que são as escolhas dele que o levou até aquele momento, até aquele lugar.
E ele chega no versículo 4 e ele fala, pergunta ao Senhor: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Para os judeus, o templo era o bem mais precioso que o povo tinha. O povo amava o templo era motivo do orgulho do povo. Se você abrir sua Bíblia em Ezequiel capítulo 24, é um texto muito complicado, bem difícil por conta da situação que envolve, mas ali diz que o Senhor, através do profeta Ezequiel, anuncia que iria destruir o templo de Israel, e ele fala que destruiria a beleza dos olhos de Israel, a coisa que Israel mais amava. O templo tinha um significado muito grande para o povo, e naquele momento a única preocupação de Jonas era: Senhor, voltarei a ver o teu santo templo? E na Bíblia, sempre quem tira o povo da presença do templo, quem afasta o povo do templo e dos rituais que aconteciam no templo naquela época, eram os inimigos. Então a Babilônia vem, leva Israel cativo. É Babilônia, o inimigo de Israel, que tira, que afasta o templo de Israel. Aqui Jonas está acusando de Deus o separado do templo. Afinal, Deus havia mandado ele sair da sua terra e ir em direção a Nínive. Então, se eu estou longe do templo, se eu estou aqui na barriga deste peixe, é porque o Senhor me tirou da onde eu estava, o Senhor me tirou do conforto. Então, Jonas está basicamente colocando Deus como seu inimigo nessa circunstância. Nesse momento, o texto mostra várias vezes no versículo 6, desci até os fundamentos do monte, desci até a terra, e a gente já viu isso. Quando nós nos afastamos de Deus, a tendência na nossa vida é descer. Talvez você possa não descer, né? Porque quando parece descer, parece que se a gente sair da igreja, pronto, os nossos negócios vão de ladeira abaixo, nossa saúde vai de ladeira abaixo. Mas pode ter muita gente que se afasta dos caminhos de Deus e está prosperando nos negócios, está bem de saúde, mas não tem paz, não tem a certeza, não vê sentido para a vida. Você já parou para pensar? A dor da morte, ela é grande, mas existe uma esperança muito maior que nos conforta. A pessoa que não tem a presença de Deus, que não busca estar na presença de Deus, não encontra sentido para essa vida. É viver, crescer, acumular riquezas e depois acabou. Por isso a nossa vida desce, mas desce no pior nível, que é no nível espiritual. É o nível da certeza de que tem alguém cuidando, olhando da gente. Nesse momento, Jonas, ao dizer que o Senhor o lançou naquele lugar, que os olhos do Senhor estavam lançados para fora dele, ele estava acabando de dizer ali que não tinha alguém que cuidava dele, que não tinha alguém que zelava por ele. E quando você chega a esse estágio de não perceber que em meio a todo esse caos, que a todo esse sofrimento, Deus ainda está cuidando de você, é porque a sua vida espiritual está sentindo a descida, está descendo como a de Jonas. Porque quando você busca a Deus, quando você busca todo dia estar na presença dEle, quando você reconhece, você vai perceber que em meio a tudo isso, a todo o sofrimento, Ele ainda mantém a sua mão poderosa sobre mim e sobre você. Porque Ele é soberano e Ele cuida de você. Independente do teu sofrimento hoje, Deus, Ele ainda está cuidando de você. Não esqueça disso. Não deixe que em nenhum momento a certeza de um Deus cuidador, de um Deus que te protege, que te ama, não deixe que essa certeza se esvaia da sua mente. É por isso que, nesse momento, Jonas ele começa a buscar uma tentativa, e ali no versículo 9, ele começa a dizer: eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Jonas começa a barganhar com Deus. Jonas começa a oferecer aquilo que ele podia ofertar, que eram os seus sacrifícios, em troca da sua salvação. Jonas fala no versículo 8, e olha só que interessante: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quem havia abandonado aquele que era misericordioso? Jonas. Jonas, naquele momento, inconscientemente, estava se chamando de idólatra.
O livro de Jonas, ele é tão interessante porque ele é uma sátira. A Bíblia, embora seja inspirada pelo Espírito Santo, ela possui características literárias. Afinal, ela é uma literatura que foi escrita dentro de um contexto e dentro de uma época. E o autor se utiliza de artifícios literários para poder chamar a atenção do leitor e entregar a sua mensagem. E tudo isso não desqualifica ou tira em nada a inspiração divina desse livro. E dentro da sátira, é comum a gente esperar que algo aconteça e o que a gente espera acaba não acontecendo. E nesse momento, o profeta, ele confirma que quem se entrega à idolatria vã, quem é idólatra, abandona aquele que lhe é misericordioso. E quem deveria fazer isso eram os marinheiros que no capítulo anterior estavam no barco com Jonas. Mas são os marinheiros que clamam ao Senhor, enquanto o profeta abandona. O idólatra de toda essa história até o momento é Jonas, é o profeta. As pessoas que estão ali, os gentios, os que eram fora do povo de Deus, buscavam ao Senhor mais do que o profeta. A que ponto Jonas andou, a que ponto Jonas tentou fugir da presença de Deus, ao ponto de ele mesmo, inconscientemente, perceber que o idólatra dessa história era ele. Mas ele tenta oferecer sacrifícios e dizer: o que eu tenho, eu vou te oferecer, e em troca, você me tira daqui. E agora eu quero falar para você: nada que eu e você puder fazer pode comprar a salvação que vem de Jesus Cristo. Jonas, tudo o que ele podia oferecer era os seus sacrifícios, era o seu holocausto. Mas em 1 Samuel capítulo 15, o Senhor fala: mais me importa o obedecer do que o sacrificar. O Senhor não estava interessado com os sacrifícios de Jonas. O Senhor não estava preocupado com aquilo que ele podia oferecer, afinal, nada daquilo podia lhe dar a bênção que ele queria, podia lhe dar a salvação. Mas se tem uma coisa que Jonas fala de certo nessa oração, é o versículo 9. No final ele disse: ao Senhor pertence a salvação. A salvação é um mérito que vem de graça, não pelas minhas forças, não pelas suas forças, não pelo que você pode fazer, não pela influência que você tem na sociedade, mas pelo que Jesus fez. Enquanto eu e você tentarmos barganhar com Deus, tentar oferecer os nossos sacrifícios, enquanto você achar que vir à igreja, guardar o sábado, entregar o seu dízimo ou qualquer outra coisa pode te dar a salvação, você está desqualificando e anulando o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo é de graça. O sacrifício de Cristo não é exclusivista. O sacrifício de Cristo não é para um povo, é para todo aquele que aceitar. A bênção que Jonas necessitava não podia vir dos seus sacrifícios, porque para Deus mais importa o obedecer do que o sacrificar. Mas a manutenção dessas bênçãos, essas sim, devem vir da obediência e de um relacionamento fazendo a vontade de Deus. Enquanto nós tentarmos barganhar a nossa vida espiritual com Deus, nós nunca vamos entender o sentido do sacrifício de Cristo. Mas o texto ele termina de maneira incrível. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A palavra vômito, quando aparece na Bíblia, só aparece de forma negativa. E geralmente, o vômito é para expelir aquilo que está fazendo mal à pessoa que ingeriu. Quando o peixe vomita Jonas, o autor estava dizendo que o profeta fazia tão mal àquele peixe, que quem recebe a salvação nessa história não é Jonas, mas o grande peixe. Jonas é vomitado. O mal, quem estava causando era Jonas ao peixe, não o peixe a Jonas.
Porque quando nós deixamos de cumprir a vontade de Deus, ao invés de clamarmos contra o mal, que é a nossa função, nós muitas das vezes nos tornamos o causador do mal. É por isso que Deus hoje Ele está te chamando, para que a nossa oração seja completamente diferente da oração de Jonas. Que a nossa oração seja uma oração sem egoísmo. Que a nossa oração seja para clamar pelo outro, mais do que clamar por mim mesmo. A primeira vez que Deus se ira na Bíblia é com Moisés. Êxodo capítulo 2 fala que o povo de Israel clamava por conta da dor, do sofrimento, da opressão que os egípcios faziam sobre eles. E Deus, ao levantar Moisés, chamar Moisés para cessar a opressão, Moisés dá 3 desculpas. 3 vezes Moisés nega o chamado para cessar a opressão do povo de Israel lá no Egito. E a primeira vez que Deus se ira é com aquele que vê a opressão e negligencia o seu chamado de se levantar e clamar contra essa opressão. Deus te chama para viver pelo outro. Eu gosto muito dessa frase, e acho que eu estou repetindo até ela demais, sempre eu falo. Quando Deus escolheu Abraão, Ele falou: em ti serão benditas todas as famílias. Abraão, eu escolho você, e não outro, mas eu escolho você por causa do outro. Vitor, eu escolho você, Deus está falando, eu escolho você e não outra pessoa, mas eu escolho você para viver pelo outro. Querido amigo, Deus Ele está olhando para você e está te chamando para você ser um profeta segundo o coração de Deus. A história de Jonas até esse momento deve ser um espelho do que nós não devemos fazer. O profeta é para clamar pelo outro. Deus se ira com o opressor e com aquele que se omite de erguer a sua voz contra a opressão. É por isso que hoje o apelo desse dia, desse sermão, é para que a gente seja menos egoísta, para que nós ergamos a nossa voz e clame ao nosso Deus, menos por nós mesmos e mais pelo irmão que está ao nosso lado. E eu fico feliz de ver a igreja de Guadalupe clamando pelos irmãos desta igreja que estão passando por um momento de dificuldade. E eu posso te dizer uma coisa? Eu creio que o meu Deus, o Deus de Jonas, Ele se agrada quando a gente tira o eu do centro e ora pelas pessoas ao nosso redor. Ele se inclina e Ele ouve a nossa oração, assim como Ele ouviu a oração do povo de Israel. E é por isso que Ele escolhe pessoas para serem instrumentos para a pregação desse evangelho, para a pregação de que ainda há esperança. E quando isso acontece, Deus se inclina e opera milagres na vida daqueles que permitem ser usados. E é por isso que eu creio que Deus irá operar milagres na vida do Dudu, na vida do João e na vida de todos os nossos queridos que por algum momento hoje estão passando por dificuldades, porque aqui está uma igreja que não clama por si próprio, mas que clama pelo outro, que entende que exerce uma função profética, e essa função é de levar a mensagem de que em breve Jesus voltará. E é por isso que eu não quero subir sozinho, porque a Deus pertence a salvação. Ontem a gente falou sobre Jonas, o filho da fidelidade. O tema do dia de hoje é: ao Senhor pertence a salvação. Que você possa se lembrar que a salvação pertence ao Senhor, e é Ele quem olha e diz quem será salvo ou não. Essa função não é nossa. A nossa função é se levantar e clamar. É por isso que o Senhor te chama hoje, querido amigo, para você se levantar e clamar. É por isso, querido amigo de casa, que Deus hoje está te chamando para você se levantar e clamar. Mas a gente só pode clamar e falar daquilo que a gente viveu. E é por isso que, se por acaso hoje você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento de você dizer: Senhor,
eu quero ser um profeta. Eu quero pregar a mensagem de que breve Jesus voltará. E é por isso que hoje eu quero parar de estar no controle da minha vida. Quero parar de colocar a culpa nas minhas más ações, das minhas ações irresponsáveis no Senhor. E aceitar de que o Senhor cuida de mim, o Senhor me protege e que ao Senhor pertence a salvação. Se existir alguém nessa noite que deseja entregar o controle da vida para que Jesus assuma, e que assim possamos entender o real sentido do que é ser um filho que busca fazer a vontade de Deus. A gente vai ter mais uma música. Enquanto o nosso amigo estiver cantando aqui, que você possa entregar a sua vida, o seu coração e dizer: Senhor, eu não quero mais ser como Jonas. Fique de pé em qualquer momento da música, com a certeza de que o nosso Deus, Ele pode operar milagres. E o maior milagre que Ele quer operar nessa noite é a transformação de vida, é a transformação do seu coração. Tenha certeza que Deus te trouxe aqui porque Ele queria que você pudesse sair hoje daqui com a certeza de que Ele cuida de você. Tenho certeza que alguém aqui precisava ouvir essa mensagem. E talvez, Vitor, todo esse congresso foi para que alguma dessas pessoas pudessem receber a mensagem que foi preparada muito antes de eu colocar no papel, ou de qualquer outra pessoa pensar em falar, mas que foi colocada por Deus para ser falada ao seu coração nessa noite. É por isso que eu te convido nesse momento para que você feche seus olhos e entregue a sua vida a Jesus com a certeza de que Ele tem planos especiais para a sua vida e para a sua família. Pai querido, a Ti, Senhor, pertence a salvação. E é por isso que nós rogamos nessa noite, no início desse sábado, para que o Senhor não nos abandone. Sabemos, Senhor, que é sempre a gente que foge de Ti, mas queremos pedir a Tua proteção. Queremos pedir para que Tua mão não nos deixe. Continue, Senhor, cuidando da gente, mesmo quando nós somos infiéis. Hoje, Senhor, queremos pedir e continuar clamando, não por nós mesmos, mas pelo outro, pelo nosso irmão que está sofrendo ao nosso lado. E é por isso que, mais uma vez, como igreja, rogamos pela vida do Dudu, rogamos pela vida do João, rogamos pela vida de cada um dos nossos amigos, familiares e daquelas pessoas que estão passando por um momento de dor, de luto, para que o Senhor conforte os corações e nos dê a certeza de que esse mundo não vai mais muito longe, com a certeza de que o Senhor está breve de voltar. Nós almejamos isso, Senhor. Nós almejamos o fim desse mundo de sofrimento, porque sabemos que nada, absolutamente nada que oferecermos neste mundo irá se comparar ao sacrifício do Filho de Deus ter vindo a esta terra e morrido em nosso lugar. Por isso eu quero te pedir por cada pessoa aqui presente, por cada amigo que nos assiste pela internet nesse momento, pela tela do celular, do computador, da televisão, de alguma forma o teu Espírito se encontra com eles. E é por isso que eu clamo: nos abençoe, nos dê uma boa noite de sono, nos leve em paz para os nossos lares, com a certeza de que amanhã o Senhor deseja falar com nós mais uma vez. É isso que eu te peço, não nos nossos méritos, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Amanhã tem mais, temos pela manhã e também à tarde. Você é o nosso convidado. Não esqueça de convidar outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Boa noite para vocês, um feliz sábado.